Boa tarde, professora Diônia. Hoje vamos ter aula sobre litosfera com a senhora. Estamos eu e o André aqui. Então, vamos começar lendo o texto que a senhora colocou lá no Educar Web. Então, continuando com os estudos, André, o que você vai ter que fazer? Vai ter que colocar a resposta que vai estar lá no final, dentro do próprio sistema. Então, se a gente olhar o sistema aqui, ó, nesse caso de ciências, ele não vai ter que responder ao exercício, ele não tem como estar anexado. Então, a gente não vai usar o Word, nós vamos colocar aqui. Ou tu vai preencher no caderno, copiar, ou vamos fazer direto aqui. Eu acho mais fácil fazer direto aqui. Né? Então, na aula passada de ciências, o que a gente viu? A gente viu a questão da irrigação, nós vimos a questão de você arar o terreno, lembra? Daí virava tudo, o sol acabava prejudicando ali os micro-organismos. E agora a gente vai continuar. Porque o que acontece? Tu deve ter conhecimento ou não que a Terra ela não era sempre assim. Então, a Terra ela se locomove, a Terra muda. Então, onde que a gente mora hoje, que é perto do mar, poderia ser longe do mar ou poderia ser dentro do mar. Se for fazer um estudo aqui sobre Barretos, talvez aqui a nossa casa estivesse embaixo do mar ou fosse um morro. Então, a Terra ela se movimenta. E o que ocorre? Tem algumas coisas que o ser humano fez e faz, que auxiliam nessa movimentação, que ampliam essa movimentação. Então, tem a ação natural do vento, da própria água, e tu tem a ação humana, né? Que é o que a professora vai tratar hoje. Por exemplo, se você for ver a bacia amazônica no futuro, a previsão dela é que a saída do Amazonas, que é aqui, ó, feche. Essa parte aqui feche e a Amazônia vire uma grande lagoa, num futuro, por causa do assoreamento. Isso é natural. Agora, se a gente vai lá e constrói uma usina como a de Belo Monte, o que eles fizeram? Eles represaram, olha aqui, ó. A natureza leva séculos para fazer, os humanos vêm e fazem uma represa. Que vai mudar, pode mudar o regime de água, de chuva, pode mudar o regime das águas para cá, porque vai alagar um monte de coisa. Se você for pegar Itaipu, existe teoria, tá? Que a usina de Itaipu, quando eles fizeram as lagoas, né? Criaram essa lagoa. Opa, isso aqui está muito pequena essa imagem. Vou ver se essa aqui está melhor. Quando eles fizeram toda essa lagoa aqui para trás, para geração de energia, aqui era tudo seco. Mudou o regime de chuva e há teorias que dizem que as enchentes em Blumenau de 81 e 82, que afetou uma cidade, uma região inteira, ocorreu porque começou a chover mais, que não chovia, depois regularizou. Tá? Então, isso foi ação humana. Tu tem ação humana que é visível, assim, tipo, tu fazer uma obra de infraestrutura como essa, e tu tem outras ações humanas. Primeira delas, a erosão. Eu vou ler um parágrafo, tu lê o outro, tá? O solo, assim como as rochas, sofre com a ação do intemperismo, chuvas e ventos, que provocam a desagregação de suas partículas. Ou seja, ao longo do tempo, pela ação da natureza, as partículas do solo são transportadas para outros lugares, como rios, lagos e oceanos, causando a erosão do solo, ou seja, sua degradação. Aqui está um solo que está sofrendo erosão. O solo vai começar a sair, a água vai empurrando o vento e ele começa a ceder. Pode continuar. Os solos cobertos por vegetação planta estão mais protegidos contra o calor do sol e o vento. Da mesma forma, antes da chuva cair no solo, ela bate na capa das árvores, evitando a erosão das raízes. Respira, aqui tem um ponto final, agora continua. As raízes das plantas também são importantes, pois facilitam a infiltração da água, além
absorverem parte da. Muito bem. Então, aqui, as plantas, o que elas auxiliam? Aqui, se tu tem uma mata que é baixa, mas se tu pegar uma árvore, né? Uma mata numa encosta, a gente vê muita mata na encosta. Se você observar uma imagem que nem essa aqui, ó, o que você tem? A chuva cai, ela, antes de bater no solo com força, ela bate, quem vai amortizar a força da gravidade, que vem lá de cima da nuvem até aqui a gota d'água, é a árvore. Então, ela não vai chegar tão forte aqui embaixo no solo, a ponto de poder carregar tão fácil a terra. Imagina, a mesma coisa, se tu fizer se pegar isso aqui e tu fizer assim, tu não pega, né, o teu origami. Agora, se eu fizer aqui, eu posso destruir. Então, tu reduz a força da chuva. Além disso, ela vai ter as raízes. E vão auxiliar, porque as raízes, ó, como é que elas funcionam? Elas ficam para baixo da terra. E elas pegam essa água que está vindo, de vez elas deixarem essa água entrar até aqui no fundo e ir deslocando essa terra por baixo, aqui ela já vai consumir essa água. Compreendeu? Então, vai auxiliar, porque não vai ter tanta força, a chuva não vai vir com toda a gravidade, as folhas vão interromper essa água de chuva, e a água que chega, ela é absorvida logo aqui pelas raízes. Ela infiltra mais rápido e é absorvida pelas raízes. Nas margens dos rios, por exemplo, a vegetação se chama mata ciliar e é protegida por lei. Essa vegetação é comparada aos cílios que protegem os nossos olhos. Se for removida sem controle, a chuva e o vento facilmente levam a terra para o fundo do rio, tornando cada vez mais raso. Isso afeta os seres vivos que vivem nesse ambiente, afeta a navegação e contribui para que o rio transborde com mais facilidade, causando prejuízos às comunidades que residem próximo ao rio e às espécies animais e vegetais. Então, aqui, se não tiver essa mata, essa terra ela vai deslocar e o rio é sempre a parte mais baixa. Tá? O rio, normalmente, assim, vamos dizer, 99% das vezes, ele vai ser a parte mais baixa, tirando raras exceções, que nem a cidade de Nova Orleans, nos Estados Unidos. Mas a maioria das cidades e tal, o rio é a parte mais baixa. Então, toda a terra, pela gravidade, tende a descer. Né? Se eu tiver aqui uma bola no meu celular, eu colocar a bola aqui, ela corre para cá. Né? Ela vai sempre a parte mais baixa por causa da gravidade. E a mata ciliar, ela segura que essa terra não vá. E por que a gente não quer que essa terra vá para o meio do rio? Se ela for para o meio do rio, o rio vai ficar cada vez mais raso. Ou mais alto, ele vai acabar muito bem colocado. Ele pode ser fonte de alagamento, se for numa cidade, e se for no campo, além do alagamento, ele pode transformar-se num rio mais largo, porque aqui ele vai baixando muito rápido. Ele tem um processo de erosão muito forte. Tá? Vamos ver se a gente consegue ver um rio em relevo. Se tu for pegar... Ixi, peguei o Rio de Janeiro. Rio em relevo. Ele sempre vai estar muito fundo e ele vai ter esse processo de erosão muito forte. Ele vai... Aqui, ó, se tu observar nesse aqui que é de pedra, ó, o que acontece? Aqui está muito mais alto que aqui, porque não tem tanta erosão aqui. Aqui vai ter muita erosão, então ele vai ser muito mais fundo. E quando tu vai assoreando ele vai subindo. Ele então, vai... tem que ter mais terra, né? Tem que ter pouca terra. A terra não pode chegar no rio. Porque a terra que chega no rio, ela vai assorear o rio vai ficar mais raso, vai ser mais difícil de navegar. Os peixes que estão lá, os animais que vivem lá vão ser soterrados. Eles precisam viver na água, tá? Então, a mata ciliar é a mata mais importante dentro do nosso ecossistema da preservação, inclusive na nossa cidade. Próxima parte.
Se o ser humano desmata a vegetação, ou seja, corta árvores, destrói o solo e os rios para fazer construções irregulares, cultiva plantações agrícolas sem o devido cuidado ou faz criação de animais como bois e vacas, desrespeitando as leis ambientais, eles estão contribuindo para a erosão do solo. Então, se for feito de qualquer forma, com queimada ou colocando os animais, tirando a vegetação nativa, não colocando uma outra que combata essa erosão, daqui a pouco a gente não tem mais rio. Ou as casas começam a cair. Em Blumenau, em 2008, aconteceu isso, entendeu? Ou 2007. Não, 2007. Eu acho que foi 2007 que teve a erosão. Ó, esse aqui. Olha só como é que foi a questão da erosão. Jornal do Meio-Dia. Um cenário difícil de esquecer. Parecia um filme de terror. Todo mundo correndo, todo mundo gritando, um pedia socorro para o outro. Os primeiros sinais foram um estrondo na BR-470, mas o fogo e a cratera ainda eram pouco para o que estava por vir. O céu estava fechado. Chovia há pelo menos 3 meses. A impressão era de que o rio havia se transformado em mar. E pela primeira vez, para espanto da população, os morros começaram a desmanchar. O perigo dessa vez vinha do alto. Somente em Blumenau foram mais de 3.000 pontos de deslizamentos de terra. Olha que desespero. Era um desespero para tentar salvar vidas. Sai pela lateral! Olívia, sai Segundo dados oficiais, 135 pessoas perderam a vida em Santa Catarina, 24 delas em Blumenau. Os olhares do mundo se voltaram para o estado. Comunidades inteiras ficaram isoladas. Houve racionamento de água e de comida. Tem mantimento, pode andar, tem mantimento, tem água, alimentação, tem um pouco em casa ainda, né? Isso que a gente tem em casa, mas vai acabar, né? E uma força-tarefa foi montada para ajudar os atingidos. O socorro chegava por terra e pelo ar. Sem falar, antigamente deu uns elementos, né? Mas agora não esperava isso aí, não. A corrente de solidariedade levava esperança, mesmo nas situações mais difíceis. E assim que parou a chuva, o povo já estava pronto para reconstruir. Uma grande tragédia que trouxe também uma grande lição. O poder público entendeu que precisa estar mais preparado e que a população precisa prevenir. Uma coisa é certa, nenhum roteirista teria imaginado tamanho cenário. Então, ali, Andrew, foi a erosão. A erosão embaixo da terra, a terra se locomovia, inclusive, pelo asfalto, por baixo do asfalto. E derrubava casas, derrubou casa, destruiu ali... destruiu estradas, carros, tudo. Levou ponte. Tinha ponte que foi levada com essa tragédia que viveu a cidade de Blumenau, que é aqui perto. E isso tem muito a ver com a questão da erosão, com a retirada da mata ciliar, né? Porque, olha só, a ocupação desordenada reinava lá também, tá? Então, teve uma desocupação desordenada dentro de uma cidade. Pode continuar lendo. Veja a imagem ao lado, esse é um exemplo de construção irregular, a qual leva à erosão de degradação do solo. O que eu quero que você reflita Como o governo poderia contribuir para evitar o problema de erosão do solo nesse caso? O que tu acha que poderia ser feito? Uma casa que mora... O que o governo poderia fazer para que isso aqui não ocorresse?
menos casas em cima de morro. E onde é que tu vai colocar esse povo todo? Se não for, tu vai fazer o quê? Em lugares mais baixos. Sim, eles teriam... o Brasil tem um problema habitacional muito grande, né? A gente precisa que as pessoas tenham uma habitação e segura. Teve essa ocupação irregular que ocorre aqui em diversos bairros vizinhos nossos, poderia ser resolvido, se tivesse recurso, com o financiamento da construção civil, por exemplo. Poderia colocar essas pessoas morando em condomínios abaixo, né? Em prédios, em casas em estilo sobrado, dependendo do tipo de conurbação urbana, que as pessoas não precisassem morar dessa forma degradada. Isso aqui é uma degradação, como elas moram. Todas uma em cima da outra, colocando em risco. Não há privacidade, né? E desmatando uma área que possivelmente era uma área de preservação permanente. Será que essas famílias moram nessas condições porque elas escolheram viver assim? Não. Não? Uma outra questão que é muito problemática, que é assim, se falar as favelas, elas se encontram próximos dos centros comerciais, dos centros industriais. É óbvio, pelo mesmo motivo que a gente, né? Se tu for construir uma casa ruim para você morar, se você for morar num lugar ruim, você vai preferir morar num lugar ruim perto do seu trabalho. Então, a questão da locomoção urbana também é uma coisa que o governo, que é a pergunta anterior, também poderia fazer. Às vezes, tu conseguisse colocar essas pessoas morando mais longe, mas que elas conseguissem chegar de forma rápida, segura e econômica no seu trabalho, talvez uma pessoa ela escolheria não morar nesse local e morar em um outro, numa condição melhor, né? De uma forma mais regular. Mas a gente tem, então, 2 problemas aí que a gente debateu hoje. Primeiro, ou fazer casas perto do trabalho das pessoas, ou dar condições das pessoas irem facilmente para o seu trabalho. São 2 ações que o governo poderia fazer. Sobre as queimadas, pode continuar. Ou em muitas áreas da produção agrícola é como que se coloque fogo na vegetação para limpar o solo, antes de uma nova plantação. Esse procedimento acarreta inúmeros problemas levados à morte de milhares de espécies quando há o desmatamento de chuvas escassas, como estamos vivendo neste momento de Santa Catarina. O ambiente fica muito seco e qualquer faísca provocada pelo ser humano pode acarretar em grande deslize ambiental. Prejuízo. Então, o que eles fazem? Quando eles vão mudar a cultura, o que acontece? Tipo, tu vai plantar, sei lá, trigo, soja. Chega uma hora que aquele pé de soja, ele não dá uma qualidade tão boa, ele fica velho e não dá uma qualidade tão boa de soja. Então, você vai ter que trocar a cultura, você vai matar o que está lá. Se você lembrar da aula passada, a gente viu um vídeo, inclusive, que era que você deixava as graminhas para proteger o solo. Porém, é muito arcaico isso, mas tem agricultores que preferem fazer a queimada. Então, de vez em eles limparem, eles têm que passar em cima de uma plantação verde, que vai dar muito trabalho. Primeiro, eles queimam e só vão limpar as cinzas. Eles só limpam as cinzas que estão ali. Então, é muito mais fácil se você for pegar um monte de madeira para você limpar aquele terreno, né, de madeira, de folha, você primeiro taca fogo, você cria energia, solta um monte de gás carbônico para o meio ambiente e o que sobra aqui é só cinza. É mais fácil de limpar para a próxima plantação. Tá? A fumaça das queimadas libera gases que poluem o ar e prejudicam a saúde humana. Por isso, é proibido derrubar matas em áreas preservadas por lei e realizar queimadas sem autorização do IBAMA. O que é o IBAMA? Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Pode continuar. No caso de incêndios florestais, eles podem começar pela ação de natureza, por exemplo, a incidência de um raio. Ponto. Respira, senão tu não vai conseguir. Ponto. Mas
Mas, na grande maioria dos casos, esses incêndios também são causados pela ação do ser humano. Ok, próximo tema. Vamos, antes de ver esse tema, deixa eu te mostrar um vídeo. A pele queimadas. Ó, vou te mostrar. Esse vídeo é uma cidade na Índia. Aí tem propaganda essa. As autoridades da capital indiana pediram à população que permaneça em casa face ao maior pico de poluição dos últimos 17 anos. As escolas vão permanecer encerradas durante pelo menos 3 dias e a circulação rodoviária vai ser reduzida ao mínimo quando a poluição supera cerca de 20 vezes os níveis máximos de toxicidade. Vivo em Delhi há 30 anos e nunca me senti assim. Se estivermos no piso térreo é melhor. Mas quando se começa a chegar ao terceiro, quarto ano, tem-se a carvão. Nova Delhi foi considerada pela OMS como a Tu não enxerga nada. Tu não vê? As queimadas agrícolas e os fogos artificiais lançados durante a recente festa das luzes, a Diwali, agravam a situação nos últimos dias. Então, tu viu ali no final, tu não enxerga 50 metros na tua frente. É muito poluído. Tu não vê o sol, tu só vê uma nuvem de poluição em cima, tu não consegue enxergar. E é causado, como ele falou, a época que mais tem poluição é a época das queimadas, quando eles vão limpar os terrenos. Então, é muito arcaico. E isso pode afetar, quando a gente tem muita queimada aqui, quando pegou fogo no Parque da Serra do Tabuleiro, que é aqui próximo, perto aqui de casa chegou a ter fumaça. O cheiro de queimado chegou aqui. Tá? Vamos lá. Agrotóxicos. Pode continuar. Outro grave problema ambiental causado pela má conservação e o uso do solo é a contaminação pela ação dos agrotóxicos. Em geral, essas substâncias são utilizadas para matar organismos que se alimentam, causam doenças às plantações. São produtos tóxicos e seu uso é regulado por especialistas. Os agrotóxicos matam tanto espécies chamadas de praga, ou seja, aquelas que causam prejuízo à agricultura, quanto espécies que não estão causando prejuízo. Além disso, os resíduos desses produtos ficam nos alimentos que consumimos, causando doenças ao ser humano. E também, como vai o processo de irrigação, chuva, ele contamina o solo e a água. Para eu ter uma ideia, em Santa Catarina não tem nenhum município que a água não chegue com traço de agrotóxico nas torneiras. Ela vai para a água e a gente bebe. Vamos lá. Segundo a Organização Mundial, OMS, 70% dos alimentos in natura, frutas, legumes, verduras e carnes consumidos no Brasil estão contaminados por agrotóxicos. 28% deles contêm substâncias proibidas. Isso sem contar os alimentos processados, farinhas, salgadinhos, biscoitos, que são feitos a partir de grãos geneticamente modificados e cheio dessas substâncias químicas. Vamos ver agora um videozinho sobre destruição do solo. Quer desconto para entrar na Ai, meu faculdade? Deus. Acesse querobolsa.com.br. Olá, bem-vindos ao quadro. Nesta aula nós vamos analisar 3 atividades humanas que estão relacionadas à destruição do solo. Na verdade, essas 3 atividades podem ocasionar problemas ao solo. Quais são elas? Nós vamos ver o que acontece quando o homem realiza as queimadas, também os prejuízos relacionados às monoculturas e à prática do pastoreio, que na verdade é a criação de animais de grande porte. Das queimadas, o que nós temos que saber é o seguinte: quando eu atenho fogo sobre o solo, e os objetivos são muitos, eliminar o lixo, limpar o terreno para a agricultura, para a pecuária, não importa. O que importa é que as grandes queimadas vão destruir a cobertura vegetal. Então, essa cobertura vegetal vai ser totalmente consumida pelo fogo. E, além disso, as queimadas vão matar
os micro-organismos decompositores presentes no solo. Então, quais são os problemas diretos provocados pelas queimadas? Quando eu reduzo a cobertura vegetal, eu estou desprotegendo o solo. Então, esse solo está agora exposto ao sol, à chuva, ao vento. Qual problema está relacionado a essa exposição do solo a esses três fatores: sol, vento e chuvas? A erosão. Então, as queimadas podem provocar a erosão do solo. E quando nós pensamos em matéria orgânica, que está na cobertura vegetal, e nos micro-organismos, nós lembramos da produção de humus. O humus que está relacionado à fertilidade do solo. Se as queimadas eliminam os micro-organismos, o que acontece então com a produção de humus? A produção de humus será suspensa. Não haverá produção de humus. E isso vai resultar na diminuição da fertilidade do solo. Esse solo pode até se tornar um solo infértil. E é só para o solo que as queimadas trazem prejuízos? Qual é mesmo o gás liberado na combustão da matéria orgânica? O gás carbônico, o CO2, um dos principais gases relacionados ao efeito estufa. Então, as queimadas também contribuem para o aumento da concentração de CO2 na atmosfera e, consequentemente, para o efeito estufa. E as monoculturas? Qual o problema das monoculturas? Vamos lembrar que em uma monocultura há o cultivo de somente uma espécie de vegetal. E qual é o problema de eu cultivar somente uma espécie de vegetal? Imaginem que nesse terreno nós temos disponíveis no solo os nutrientes A, B e também C. Nós temos esses três tipos de nutrientes no solo. Imagine também que esta espécie adora o nutriente A. Então, haverá aqui um grande consumo de nutriente A. Se somente essa espécie for cultivada nesse terreno por um longo período de tempo, o que vai acontecer com a concentração de nutriente A nesse solo? Ela vai diminuir. Então, um dos problemas relacionados com as monoculturas é o esgotamento de nutrientes do solo. Uma solução para isso é a rotação de culturas. Se eu produzo ora uma espécie, ora outra espécie, eu dou tempo para o solo repor os nutrientes perdidos. Além disso, as monoculturas trazem algum outro problema? Sim, as monoculturas são mais suscetíveis às pragas, ao ataque de pragas. E como o produtor vai se proteger? Ele vai utilizar mais agrotóxicos. Então, as monoculturas exigem um uso muito maior dos agrotóxicos. E os agrotóxicos poluem tanto o solo quanto os corpos d'água, o que também é um problema de poluição ambiental. E o pastoreio? Qual é o problema do pastoreio? Bom, no pastoreio nós temos a criação de animais de grande porte. O problema não está na criação em si, mas no excesso de animais que são soltos em determinada área. É esse excesso de animais o grande problema relacionado ao pastoreio. Por quê? Bom, porque esses animais vão pisotear o solo e o peso desses animais vai destruir a vegetação, a cobertura vegetal do solo, tornando esse solo desprotegido, e isso vai levar à erosão do solo. Em muitas regiões, inclusive, os homens do campo utilizam uma associação entre o pastoreio e a agricultura. Como funciona? Uma hora eles criam um animal de grande porte, outra hora eles vão cultivar naquele mesmo espaço alguma espécie de planta. Esse intervalo entre o cultivo e a criação dos animais
dá ao solo tempo para ele se recuperar. E para todos os problemas relacionados ao solo, a melhor solução é a manutenção da cobertura vegetal. Isso por quê? Porque a cobertura vegetal, principalmente a cobertura vegetal nativa, protege o solo contra a erosão, além de conservar a fauna, diminuir a disseminação de pragas e proteger as nascentes de água. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Continue estudando. Ok. Então, opa. Grande problema. Então, aqui, agora vamos fazer o exercício. Vamos lá no Educar Web. Então, vamos ver se você sabe, André. Marque um X nas alternativas verdadeiras. Primeira delas, você acha que o desmatamento acelera a erosão do solo ou não? Tirando as árvores, é mais fácil ter erosão ou não? Não, se tu tirar as árvores, tu vai ter o desmatamento e o solo vai ficar desprotegido. Lembra que a gente viu a copa das árvores? Então, esse aqui é verdadeiro. Se tu tiver desmatamento, vai ficar, a erosão vai mais rápida. Inclusive, tem essa foto aqui, ó. Tu fez o desmatamento para colocar casa. E teve erosão. Segunda, encostas de morro sem vegetação correm mais risco de desmoronamento? Olha aqui. Tem vegetação aqui? Tem. Mas é rasteira, né? Tem bem pouca. Se tiver bastante vegetação, não ocorre, não fica caindo morro o tempo todo. Então, as encostas de morro sem vegetação correm mais risco de desmoronamento. A erosão é maior em solos cobertos por vegetação natural do que solos desmatados. Verdadeiro ou falso? Falso. Verdadeiro também. Quanto mais vegetação natural tiver, desculpa, isso aqui é falso, tá certo. A erosão é maior em solos cobertos por vegetação. Ela é maior em solos desmatados. A terra transportada pela água pode obstruir o fluxo dos rios? Verdadeiro ou falso? Se for muita terra para baixo do rio, o que acontece? Vai fazer o rio parar? Ele não vai conseguir continuar? Verdadeiro, muito bem. A queimada destrói os micro-organismos nocivos, sem prejudicar a fertilidade do solo. Verdadeiro ou falso? Falso, prejudica a fertilidade do solo. A queimada libera gases na atmosfera e provoca poluição do ar. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Sim, a queimada prejudica um monte. A gente viu ali como é que está Nova Delhi na Índia. Como ficou, né? Observe as imagens abaixo e responda. Em qual das duas encostas deve fazer maior erosão? Então, acho que vai ter mais erosão nessa que tem bastante árvore ou essa que tem pouca? Qual que vai ter maior erosão? A mais protegida, ou me diz assim, a mais protegida é tal ou a maior erosão é tal? A B. A B vai ter o quê? Mais erosão ou é a mais protegida? Mais erosão? Mais erosão. E por quê? Porque tem planta rasteira. Porque tem plantas rasteiras. Ótimo, muito bem, Andrew. É isso. Muito obrigado, professora. Ó, já foi colocado lá. Muito obrigado, até logo. Dá tchau, Andrew.